Olá, chegando para você o nosso Rezando a Palavra nesse 34º domingo do Tempo Comum, que é dedicado à solenidade de Cristo Rei. Vem comigo e você sabe, sou eu, Padre Fábio Eduardo, quem te faz companhia. Meu querido irmão, minha amada irmã, olha que coisa, hein? Já se foi mais um ano litúrgico e que bom saber que você e eu estamos aqui, que estamos vencendo essa batalha, né? Diante de uma pandemia que ainda continua a nos assustar. Graças a Deus estamos aqui para celebrar a solenidade de Cristo Rei, Jesus Cristo Rei do Universo. A liturgia de hoje, muito bonita, como falei na abertura do nosso programa, encerra o ano litúrgico. Exatamente, essa solenidade termina o ano para a caminhada eclesial. E a solenidade de hoje nos traz leituras muito particulares. Mais uma vez, nós somos contemplados com um texto de Daniel na primeira leitura e na segunda leitura do livro do Apocalipse. Mais uma vez, lembro, se você quer inclusive aprofundar, volte aí aqui algumas semanas que você vai encontrar algumas reflexões que a gente faz de forma introdutória, explicando inclusive essa linguagem apocalíptica. Mas vamos lá, lembrando que o livro de Daniel foi escrito num momento de perseguição, assim como o livro de Apocalipse. Quando nós encontramos este tipo de linguagem, sempre o texto bíblico, quando na ocasião escrito, ele foi direcionado, como eu falei, para um povo em perseguição e cheio de simbolismos, exatamente para que apenas aqueles que pertencessem ao grupo dos perseguidos pudessem entender tal linguagem, para que o texto, caso caísse, entre aspas, na mão errada, os cristãos ou os crentes da época do Antigo Testamento não sofressem uma outra perseguição. Sendo essa palavra, essa linguagem apocalíptica, mais do que pensar numa linguagem fatalista que aponta para um fim trágico, pelo contrário, é uma linguagem de profunda esperança para aquele povo, para que nós, inclusive, também resistamos diante das perseguições dos inimigos do projeto de Deus. Então vamos lá, a primeira leitura apresenta falando que existe um ancião e que o Filho do Homem se aproxima. Bom, o livro de Daniel relata no período que o povo, parcela do povo de Deus, ali vivia uma profunda perseguição no tempo dos Macabeus, né? E dentre algumas feras que o texto bíblico apresenta, falando de povos inimigos, uma das piores feras que o povo vai enfrentar será o rei Antíoco. O Antíoco IV, que inclusive aparece muito no livro dos Macabeus. Considerado a pior das feras que persegue o povo, este rei, além de querer que o povo adorasse um deus pagão, quando percebe que este povo não aceita a sua proposta, vai perseguir e matar. O texto então apresenta dizendo que um filho de homem aproxima do ancião. O ancião é o próprio Deus. Deus que está no seu trono, é Ele que reina, é Ele que é Senhor. E o Filho do Homem representa todo o povo de Deus, que mesmo perseguido, mesmo maltratado, aproxima-se de Deus e dele recebe poder, honra e glória. Sim, na origem o texto bíblico está dando poder a este povo que, resistindo às perseguições, aproxima-se desse Deus, de um Deus que nunca abandona o seu povo. É claro que com o passar do tempo, este texto bíblico, trazendo a interpretação do rei na figura de uma pessoa em particular, vai dizer que, inclusive, o Filho do Homem é o próprio Jesus. Mas, na origem, este texto refere-se a todo o povo, que Deus não desampara e que este povo, perseverando, resistindo, este povo participa da glória deste ancião, que é o próprio Deus. É nessa verdade que também caminha o texto do Apocalipse. Um povo perseguido, um povo maltratado, mas que compreende algumas verdades. A primeira delas de que só existe um Senhor definitivo, absoluto, e este é o nosso Deus, o próprio Jesus, que reina sobre toda a humanidade. O texto do Apocalipse vai inclusive acrescentar algo muito bonito, dizendo que este povo, ao se aproximar e que vê ali
o seu rei sentado bate no peito dizendo sim, 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 para dizer que este povo, nós que perseverando na fé do Senhor, alcançaremos a alegria de encontrá-lo. Mas é preciso acolhê-lo, batendo no peito, sim, eu te aceito, ó Deus. E o texto bíblico então termina dizendo, a ele a honra e a glória, porque ele é o princípio e o fim, A e Z, alfa e ômega, para dizer que de fato, em todos os lugares, para sempre, Jesus é o Senhor, é o que reina, do início ao fim. Agora, querido irmão, como compreender o reinado de Jesus, que é o coração dessa solenidade de hoje? E de fato, o reino de Jesus passa muito distante dos poderes humanos. O reino de Jesus passa completamente distante do poder da riqueza, do dinheiro, do poder financeiro, do glamour e por aí vai. O reino de Jesus está centrado naquilo que hoje o Evangelho nos apresenta, que é um trecho do Evangelho de João, que inclusive muitos ficam surpresos, mas este texto hoje sim, para nos ensinar que rei é este que nós servimos e que nós devemos adorar. O texto é o diálogo entre Jesus e Pilatos. João Evangelista quer deixar muito claro, porque durante todo o Evangelho, diferente dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, João Evangelista concentra nos últimos instantes da vida de Jesus o verdadeiro reino, pois quer deixar claro que aquele que se encarnou, que sofre a paixão pela morte e que ressuscitará, este é o verdadeiro Deus. Assim o texto bíblico de hoje nos apresenta o encontro de Jesus com Pilatos. E uma das coisas que Pilatos quer saber, por que te condenam? Por que você está aqui? E Jesus que vai dizer, olha, eu não sei dizer, o que eu sei te dizer é que o meu reino não é daqui. E Pilatos então vai perguntar, tu és rei? E Jesus responde, tu o dizes. É muito curioso que nesse diálogo de Jesus, ele não dá nenhuma resposta direta para Pilatos. E não dá por quê? Porque na verdade não adianta Jesus simplesmente dizer para Pilatos o que ele fez ou o que ele deseja. É preciso experimentar, é preciso encontrar com ele. Por isso, Jesus daqui deixa muito claro para Pilatos e quer deixar para todos, por mais que digamos isso ou aquilo a respeito dele. Se nós não o encontramos, se nós não entendemos a sua proposta de vida e de verdade, nós não saberemos que de fato Jesus é o rei e tampouco compreenderemos a sua realeza. Por isso ele vai dizer que o seu reinado não é daqui, não é simplesmente transferindo a sua proposta para um outro universo, que Jesus deixa claro quando diz que o seu reinado não é daqui. É que o seu reino não passa pelas discórdias, o seu reino não passa pelas desavenças, o seu reino não passa pela morte, o seu reino não passa pela ganância, o seu reino não passa pela violência, pelo preconceito, pela perseguição inescrupulosa. Por isso Jesus vai dizer, porque se o reino dele fosse daqui, ele teria mandado os seus soldados armados. E aqui, querido ouvinte, chama a atenção para você. Em tempos de tanta deturpação do cristianismo, de não compreensão do que é ser cristão, já nas semanas anteriores eu falei disso aqui em nosso programa, aqui está uma prova contundente de que nenhuma sociedade armada, nenhum cristão armado pertence ao reino de Jesus. O reino de Jesus será sempre um reino pacífico, que passa pelo amor, não de tirar a vida, mas de dar a vida, porque é isso que Jesus faz. Assim, nesse diálogo com Pilatos, Jesus também vai deixar claro, se queres então saber qual é o meu reino, conheça a verdade, porque essa verdade libertará. Bom, e essa palavra é tão importante da gente ser compreendida, porque esse texto bíblico também foi um dos muito mal utilizados de maneira perversa por algumas campanhas aí políticas, porque na verdade, quando nós voltamos lá na origem dessa palavra verdade, nós vamos encontrar algo muito mais profundo, não a verdade nessa compreensão racional que nós temos,
mas a verdade no texto bíblico, na origem, está falando da fidelidade ao Senhor e da fidelidade até o fim. Por isso, conhecer a verdade para Jesus significa ser fiel ao seu projeto. E esta fidelidade é que nos libertará. Assim, olhando para este dia de hoje, essa solenidade, precisamos de fato pedir que o Senhor reine sobre nós. Mas que Ele reine na sua profundidade, que nós possamos dar espaço para o verdadeiro reino de Jesus, que de fato passa muito longe de todas as compreensões humanas e egoístas. O reino de Jesus passa pelo mais belo do humano, que é o amor, que é a fraternidade, que é a vida. Por isso, encerrando este ano litúrgico, inclusive, agradeçamos a tantos homens e mulheres, leigos e leigas, pois hoje nós celebramos o dia deles, o seu dia, que você possa ser fiel ao Senhor, que nessa fidelidade você ajude este reino a se tornar real em nosso meio, pois quando Jesus anuncia o reino, Ele confiou a nós, pois o reino de Deus acontecerá a partir do momento que nós entendermos que Jesus é o verdadeiro Rei, no seu sentido mais profundo, e saber que todos nós somos convidados a participar deste reinado, construindo uma sociedade mais justa e mais fraterna. Viva Cristo Rei!